A gente vai bater um papo agora com ela, Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, sempre muito bem-vinda aqui na nossa programação. Uma ótima tarde para você, Rafaela. Muito obrigada aí por estar aqui fazendo esse fechamento do mercado com a gente. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Rafaela, eu quero já trazer contigo aqui esse assunto que está sendo o assunto da semana, que tanto tem deixado os investidores aí nessa aversão ao risco, nessa posição mais defensiva, que é justamente essa discussão em torno da meta de inflação, a rever meta de inflação ou não rever meta de inflação, e também, claro, os questionamentos do governo em relação ao Banco Central. Primeiro, começando por essa questão da independência do Banco Central. Você acredita numa retroação, que a gente vai conseguir retroagir num assunto desse que já estava tão bem definido, na sua opinião? Ou você acha que isso é só mais procurar um alvo para apontar aí como justificativa, né, para futuros problemas do próprio governo? Olha, eu espero que não. Eu acho que a gente tem escutado de outros membros do governo, e acho que teve uma importante fala aí do presidente da Câmara, que essa mudança da lei da autonomia do Banco Central não estaria na pauta. Acho que essa é uma boa notícia. Eu acho que o debate sobre os juros no Brasil é um debate saudável, um debate que, se for técnico, ele é importante, faz parte, né? A gente tem, sim, né, uma taxa de juros bastante elevada, acho que todos concordam com isso, mas não é mudando a autonomia do Banco Central que a gente vai mudar esse quadro. Então a gente estaria indo pelos meios errados. Inclusive, a gente tem uma experiência, né, apesar da autonomia ter sido aprovada recentemente, né, no último mandato, a nossa experiência é que quando os bancos centrais são de fato mais autônomos, independentes, a política monetária tem um efeito maior no combate à inflação. E a gente viu isso nos últimos 20 anos. Então, é importante que o Banco Central tenha, de fato, essa autonomia, esse questionamento. Ele não ajuda em nada a política monetária, que nesse momento está bastante restritiva mesmo. Perfeito, Rafaela. Gostaria de incluir também nessa nossa conversa alguns boatos que surgiram no início desta manhã, dizendo que o presidente do Banco Central ele estaria disposto a revisar essa meta de inflação, claro, na reunião que terá ao meio do ano, e aumentar em 0,25 ponto percentual, de 3,25 para 3,5, ali é o centro da meta da inflação. O que eu gostaria de perguntar é o seguinte: essa revisão tão baixa, tão singela, ela seria suficiente para fazer uma grande alteração na política monetária que é prevista, claro, para este ano de 2023, porque muito se cobra dos juros em patamar elevado, 13,75% a atual taxa, e a justificativa é trazer, claro, a inflação para dentro da meta. Mas a gente tem o mercado, por meio do Focus, projetando 5,78% de IPCA para o final do ano, já tem algumas casas revisando para 6% ou para cima também essas projeções de inflação. Então essa pequena alteração, que claro, ainda é um rumor, não há nada certo, ela seria suficiente para mudar a projeção da política monetária no Brasil, ou seria só um discurso mais político para apaziguar a situação? Eu acho difícil, né, esse tipo de discussão tenha partido, né, esse tipo de comentário tenha partido do presidente do Banco Central. Eu acho que uma alteração de meta hoje, principalmente para 2023, ela tem pouca efetividade na política monetária, até porque o aperto monetário que precisa ser feito para trazer a inflação para a meta no ano de 2023, boa parte dele já foi, né? A gente sabe que existe uma defasagem de 6 a 9 meses. Então, nada muda fazer uma alteração de meta. Eu acho que a gente fica só com um lado ruim da alteração de meta, que é tirar a credibilidade da política monetária, né? Quando as coisas apertam, a gente muda a meta. Então, eu acho que essa não é uma boa saída nesse momento. De novo, o debate sobre a meta, ele é um debate técnico, é um debate importante, que ele pode acontecer, acho que não é um tabu, né? A meta está lá lavrada e vamos segui-la a qualquer custo. Afinal de contas, a gente mudou o governo e a gente tem uma política fiscal que nos parece mais expansionista. Isso vai ter um custo, né? Pelo lado da inflação. Eu acho que debater a meta
não é um grande problema, mas a gente precisa debater as próximas metas, não a atual, né? Eu acho que essa é a grande diferença, né? O governo querer trabalhar com uma meta um pouco maior, porque o ajuste fiscal é muito difícil de se alcançar. Acho que esse é um argumento válido, eu não concordo, mas é um argumento válido, um argumento mais político, porque, na verdade, o que o governo está dizendo é que ele não quer os custos políticos de fazer um ajuste fiscal, então ele prefere deixar uma inflação um pouco maior, e os custos, então, se voltam aí para a população, principalmente de baixa renda, né? Então, na prática, é isso que a gente estaria fazendo quando admite que a gente deveria ter uma meta maior, mais próxima de 4 e não de 3, por exemplo. Mas mudar a meta para esse ano faz pouco sentido. Talvez mudar a meta a partir do próximo ano traga um pequeno alívio, afinal de contas a inflação vai demorar mais, uma inflação que esse ano vai ficar ali mais próxima de 5, 5,5, ela vai demorar um pouco mais para convergir para a meta, além de 2024, né? Então, talvez um pequeno alívio aí para 2024 faria sentido, mas para 2023 faz pouco sentido. E eu acho que não deve ter sido isso, né? Essa mensagem, mas eu vejo que, como o governo tem defendido, né, uma meta maior de até 4,5, e aí eu acho que é uma inflação muito alta, que tem um custo bem elevado para a população, talvez a gente fazer ali uma meta um pouco maior, mas não tão maior, né, um 3,5, se a gente encontrar aí no meio do caminho, o Banco Central talvez estivesse disposto a ter uma meta um pouco maior, mas não tão maior, que você traz um pequeno alívio aí para o esforço de política monetária. Agora, o mais importante de toda essa discussão é a gente ter uma definição mais breve. Eu acho que esse assunto ele acabou ganhando essas manchetes no debate e ele acabou trazendo insegurança para o mercado. A gente viu nas últimas semanas que as expectativas de inflação elas subiram. Na dúvida, né, qual é a expectativa de inflação de longo prazo que os agentes de mercado vão trabalhar? 3, 3,5, 4, 4,5? Na dúvida, a gente está vendo essas expectativas subirem mais. Então, o ideal seria que a gente já tivesse uma revisão de meta. Não, vamos permanecer com 3, não, vamos para 3,5 ou 4, porque essa indefinição ela vai trazer um custo maior, sem dúvida, para a política monetária. Maravilha. Senhor Marcos Saravalli, estrategista-chefe da Sara Invest, por favor, fique à vontade. Eu sei que tem várias perguntas, então, muito obrigado pela participação de hoje. Faça, claro, a Rafaela Vitória, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, Rafa. Rafa, até aqui a gente faz muito esse debate na sexta-feira, hoje eu estou antecipado um dia antes, e a gente faz sempre um pouquinho assim, o que foi assunto da semana. Para mim, um dos assuntos da semana, eu não sei se tem tanto peso assim, pelo menos até o momento, mas eu gostaria que tivesse, que é a questão do CARF. E a gente teve uma outra decisão aqui, mais ligada um pouco ao mercado de capitais, de uma empresa de capital aberto, Pão de Açúcar, de uma decisão, reverter uma decisão que já tinha sido ocorrida no passado contra a companhia. Eu queria entender com você como esses temas, acho que principalmente em relação ao CARF, pode, no caso do governo, beneficiar a parte de arrecadação, e depois, no outro lado, o olhar do empresário, como pode prejudicar a geração de negócios aqui no Brasil. Talvez, lógico, no CARF como central, mas a gente tem outros pontos aí importantes que estão gravitando ao redor desse tema, né? Boa tarde, Marcos. Eu acho que a gente tem mais insegurança jurídica nesse ponto, né? Então, talvez a minha visão é que não especificamente no lado técnico, né, sobre a decisão, sobre como vai ser o desenrolar dessa disputa, né, que foi criada, mas o que eu acho a gente tem uma visão negativa, sem dúvida, sobre uma insegurança que acabou sendo gerada. E o que eu acho mais estranho toda essa história, né, é que, na verdade, a gente deveria estar discutindo a reforma tributária justamente para a gente falar de segurança jurídica nos tributos daqui para frente, né, e seria tão positivo a gente ter esse debate, né, finalmente a gente vai ter uma reforma que simplifica os impostos e você fica imaginando, né, eu vou dar esse exemplo de toda essa discussão de tributos passados, o ganho de produtividade e de eficiência que o Brasil pode ter, uma vez que a gente tiver colocado para trás
todos esses questionamentos tributários, né? Isso realmente é um passo enorme. Eu acho que isso não está precificado em lugar nenhum, mas a gente pensar num futuro onde a gente não vai perder tempo, energia, né, enfim, as empresas, né, não vão ter custos em ter esse tipo de discussão, isso vai ser fantástico para o Brasil. E eu acho que a gente devia estar discutindo mais a reforma tributária do que esses retrocessos com relação a decisões passadas. Mas, enfim, a gente ainda tem, né, um jurídico aqui no Brasil que traz bastante incerteza, e eu acho que essa proposta de mudança, ela acabou gerando mais insegurança entre as empresas, né? Por mais que a gente entenda pelo lado fiscal que o governo precisa melhorar a sua arrecadação, eu acho que talvez essa não tenha sido a melhor forma de fazer isso, né? A gente sempre gosta de ver um ajuste fiscal mais pelo lado do gasto que pela receita, até porque a nossa carga tributária já é muito alta, né? Querer arrecadar ainda mais não nos parece uma boa opção, e essa foi uma das opções escolhidas aí pelo governo. A gente sabe que vai ser uma briga boa, não acho que vai ser uma medida que vai passar fácil no Congresso, e acho que a gente vai ter muita discussão jurídica ainda sobre esse tema, mas em geral a impressão que fica é de uma insegurança maior, uma desconfiança maior no ambiente de negócios. Tem um impacto imediato pequeno, né? Você não muda decisões de curto prazo, mas a médio e longo prazo a gente pode começar a ver esse tipo de impacto em investimentos no Brasil. O empresário olha hoje e fala: como que eu vou investir se eu não sei nem se o passado dos meus impostos está correto ou não? Então, acho que é um ponto muito importante para a equipe econômica monitorar, que não é só estar olhando o impacto fiscal de curto prazo, né, mais receita, vou melhorar minha arrecadação, mas o tanto que isso pode prejudicar os novos investimentos, os investimentos futuros no Brasil. Lembrando que o setor privado cresceu muito nesses últimos 6 anos, o investimento privado foi muito relevante, principalmente nos últimos 2 anos. Boa parte do crescimento do PIB foi gerada por investimento. O investimento é necessário para que a gente tenha um PIB potencial maior. Então, eu acho que o governo precisa olhar com atenção aí o impacto, a consequência dessas medidas. Perfeito. O Marcos Saravalli já levantou a mão aqui e falou que tem mais perguntas. Então, Rafa, eu tenho 2 perguntas. Antes de passar para o exterior, o próximo assunto, só para a gente terminar um pouquinho aqui em Brasil, que hoje a gente teve a divulgação do IPCA. Na primeira leitura a gente teve assim, veio abaixo da expectativa, tudo bem. Mas eu vi vários economistas, perguntaram até a opinião de vocês, revisando para cima, após IPCA, as projeções para o ano. Ou seja, a gente teve realmente alguma leitura ali negativa dos indicadores, e também tem outros efeitos, até a questão de gasolina, enfim, tem outros efeitos aí para serem precificados. Enfim, como é que está a projeção de vocês? Teve um efeito, tem um impacto? Como é que você viu o IPCA de hoje e como é que está a projeção para vocês? No sentido assim, eu acho que existe um consenso, me corrija se eu estiver errado, em torno de 6% de inflação desse ano, mas eu queria saber a sua opinião. Tem um viés altista ou não? Você acha que 6% é teto para a inflação esse ano? Olha, eu vou contra o consenso nessa. A gente tem 5,5 e o viés é baixista. Nosso viés aqui não é um viés de alta. A gente tem visto alguns impactos importantes da desinflação acontecendo. Então, tem uma parte de queda da inflação de bens industriais que a gente já via no IPA. Acho que vale lembrar que o IGPM está rodando aí a 3% acumulado em 12. Aliás, lembrando, né, a meta de 3% é factível, o IGPM está ali mostrando que a gente tem 3% de inflação acumulada em 12 meses. E a gente já vê essa fraqueza do IPA, né, que é o Índice de Preços ao Produtor, já há um bom tempo, e na verdade as últimas leituras do IPCA até trouxeram um pouco dessa surpresa de alta na inflação de bens, né, vestuário, no ano passado fechou aí com a maior alta, e agora em janeiro a gente viu finalmente bateu ali essa inflação menor de bens em vários artigos, né, não só vestuário. Então acho que essa foi
uma tendência de desinflação que a gente esperava, que começa a se confirmar. E quando a gente olha os custos, né, de commodities em reais, eles estão muito bem comportados, estão ali acomodados num patamar que não deve gerar mais pressão inflacionária. Na verdade, a gente pode até ter uma pequena pressão deflacionária ainda pela frente em alguns custos. Então, a gente vê uma pressão baixista da inflação de bens para esse ano. E agora a gente começa a ver o aperto monetário na economia como um todo, né? As vendas no varejo hoje mostrou um dezembro aí decepcionante. No começo desse ano a gente tem aí dados de alta frequência, os indicadores antecedentes aí de confiança mostrando uma queda grande da confiança, e acho que a gente também precisa ressaltar aí o evento da Americanas, que agora não é só Americanas, né? A gente tem aí algumas empresas grandes aí com reestruturação de dívida, mostrando como o custo de dívida alto pode impactar no crédito, e a gente deve ter aí um aperto de crédito um pouco maior do que o esperado. Tivemos calls de bancos aí também um pouco mais conservadores no crescimento do crédito esse ano, uma mudança importante do que a gente via antes, né? Então, o crédito vai estar mais caro e mais escasso, e eu acho que isso também tem um impacto nessa desinflação que a gente tende a ver em 2023. E, por fim, eu acho que existe, aí eu já estou um pouquinho diferente do mercado já há um bom tempo, sobre o risco fiscal na prática. No ano passado eu já falava, as contas fiscais estão melhores do que o mercado esperava. De fato, a gente fechou o ano com um fiscal bem melhor do que se esperava. Ou seja, o estímulo fiscal que se esperava, né, que pode impactar na inflação, ele foi menor. Ele aconteceu sim, né? O segundo semestre teve um pequeno aumento de gastos do governo, né, com as bolsas, taxista, caminhoneiro, aumento do Bolsa Família. Sim, teve algum estímulo fiscal ali, mas ele foi mais modesto do que se esperava. E nesse começo de ano, a gente também tem muitos estímulos fiscais que estão aí nas projeções de todos os analistas, o risco fiscal, né, o déficit de 200 bi, mas eles estão demorando para sair do papel. Então, na prática, esses estímulos fiscais, eles vão demorar mais para sair. Alguns podem nem sair, né? Você tem lá, por outro lado, alguns membros do governo ali, o Haddad, a Tebet, querendo segurar um pouco alguns desses gastos, e mesmo se mais gastos saírem, estímulo fiscal demora para impactar a economia. Então, enquanto os estímulos fiscais não acontecem, o que você tem é uma política monetária bastante restritiva, fazendo todo efeito aí na economia. Então, eu acho que para 2023 eu tenho um viés baixista de inflação. Para 2024 eu vou aguardar aí a apresentação do arcabouço fiscal, o que a gente pode ter de projeção e realmente se essas propostas vão ser mesmo implementadas. A gente precisa ver agora a evolução das contas públicas para ver realmente qual o tamanho do estrago que vai ser feito, para a gente projetar com um pouco mais de certeza aí, o que pode ser a inflação de 2024, se vai ser mais próxima de 4, ou se a gente vai continuar tendo uma queda maior, mas para 2023 eu estou com viés baixista. Boas notícias. Rafa, indo agora para o mercado internacional, mercado americano, a gente teve agora, essa tarde, uma inversão das treasuries americanas, né, de 2 a 10 anos, que alcançou a maior amplitude desde 1981, né, e teoricamente o mercado lá interpreta isso como uma prévia, ali, uma previsão de que tem uma recessão a caminho. Muitos, né, também, se a gente olha para o Fed, se a gente olha para outros ali, outros nomes importantes do mercado americano, insiste em dizer que não tem recessão a caminho, insistem nessa tecla, e a minha questão contigo é exatamente a seguinte: você defende que pode realmente ser um sinal de recessão? É preocupante essa reversão da curva de juros? Era algo que não acontecia aí há pelo menos 42 anos, né? Sim, diferente do Saravalli, eu nasci antes de 81, então não é a primeira vez que eu vejo essa inversão de curva. Sim, a gente tem uma preocupação grande hoje com como que vai ser o impacto desse aperto monetário de fato, não só a inversão de curva, mas se a gente pegar toda a alta de juros que foi feita pelo Fed aí nos últimos meses, ela também é inédita nessa magnitude e nessa velocidade. E a verdade é que a gente ainda não viu um desaquecimento forte da economia americana. Ela está bastante resiliente, principalmente quando a gente olha o mercado de trabalho, ainda gerando muitas vagas. Então, existe ainda muitas dúvidas sobre as estatísticas, sobre movimento
momentos aí pontuais, a volta da pandemia, ela dá ainda alguma bagunçada nesses dados, né? Mas ainda assim, a gente não viu uma desaceleração da economia americana, o impacto da política monetária, uma desaceleração significativa, a gente vê alguma desaceleração, mas não tão forte. O impacto da política monetária ainda não foi sentido pela economia. Como que ele vai ser sentido, né? Ele vai ser muito forte, ele vai ser brando? Eu acho que hoje a gente não tem uma boa resposta para esse caminho. Eu não descarto o soft landing, eu acho que a gente teve muitas surpresas dessa volta da pandemia, e a gente não tem um excesso de crédito tão grande, né? Um dos grandes problemas de uma alta de juros que causa a recessão é que você impacta empresas alavancadas, famílias alavancadas, todo um excesso de recursos que, enfim, que as empresas precisam ali se desfazer para que a gente volte a um ponto de equilíbrio. Então a gente tem exatamente esse excesso, teve juros baixos por muito tempo, mas a gente não tem exatamente um excesso, principalmente no mercado financeiro, que justifique uma recessão, como foi lá em 2008, por exemplo, né? A alavancagem do setor imobiliário ela é bastante clara, né, do ponto de vista da alavancagem. Hoje não é exatamente isso que a gente tem. Sim, existe um risco de recessão, não há dúvidas, né? Afinal de contas, os juros altos vão ter algum impacto negativo na atividade, mas eu não colocaria todas as fichas aí nesse cenário. Acho que a gente pode ter algumas surpresas e esse processo de desinflação, ele vem surpreendendo, como eu falei aqui no Brasil, a gente vê alguma queda de inflação, que foi uma inflação de oferta, então a gente volta um pouquinho lá no transitory, né? A inflação é transitória, então uma parte dessa inflação que era de fato transitória, ela está passando agora e ela vai ajudar esse processo de desinflação, né? Essa queda dos fretes que a gente viu no mundo hoje, contribui muito para que todas as cadeias se normalizem, para que a gente tenha essa queda de custos em geral. Isso pode ser um processo de desinflação mais rápido do que se esperava. E, por outro lado, no setor de serviços, você tem toda essa demanda ainda reprimida, não vejo as famílias ainda se retraindo tanto dos serviços. Então, talvez a gente tenha uma recessão mais para frente, né? O mercado está tão ansioso em ver logo a recessão e talvez a gente só veja essa recessão lá em 2024 e de maneira mais branda. Certíssimo. Tão duvidoso está que nós temos essa semana toda bagunçada para o mercado norte-americano. Não temos absolutamente nenhuma mensagem nova, nenhum dado divulgado para a economia norte-americana. A gente tem uma terça-feira de alta, uma quarta-feira de muita queda, uma quinta-feira de alta e depois queda. Então está todo mundo com dúvidas, o mercado realmente parece ansioso, tentando se apegar a qualquer tipo de informação, qualquer mensagem em discursos de dirigente do Fed para tomar as suas decisões. Fato é que nós não temos as informações suficientes e quem nos proporcionará essas informações não é nenhum dirigente, é claro, o tempo, é o caminhar aí da inflação. Então a gente vai ter que aguardar as coisas acontecerem. O mercado sempre tenta acertar o ponto certo de entrada. Não, chegamos no fundo, então todo mundo compra. Não, chegamos no topo, então todo mundo vende. Então essa briga para saber quem tem o melhor timing às vezes acaba inebriando aqui, dificultando a análise de mercado, né? Bem por aí. Eu acho que o mercado quer precificar o próximo ciclo, sendo que esse ainda não acabou. Então, essa é a grande dificuldade. Se a gente ainda nem acabou de subir os juros, como que eu posso acertar quando os juros vão começar a cair? Então, acho que essa antecipação, um ciclo à frente, ela acaba criando mais incerteza e gerando mais volatilidade. A gente precisa acompanhar os dados, acompanhar essa evolução de dados e a gente ainda não tem essa sinalização tão exata de qual vai ser o desfecho, nem da política monetária e nem da atividade como consequência. Eu acho que hoje o mais provável é que a gente tenha o Fed chegando a 5,25 e esperando um pouco mais. Eu acho que na dúvida, e o Fed já falou isso, e outras autoridades de Banco Central já repetiram isso, né? Eles falam daquele erro de você subir pouco e depois ter que subir mais. Isso tem um custo maior, né? Que a inflação fica mais persistente, e o erro de você subir demais.
E os bancos centrais têm comentado isso, o Powell já falou isso, que a tendência seria, se tivesse que escolher um dos erros, seria o erro de subir demais. Então, acho difícil o Fed parar em março, como a gente tinha algumas apostas recentemente. Acho que é o mais provável que ele siga com o plano até maio e que fique firme com essa taxa até realmente ter um sinal de que, olha, a inflação realmente está convergindo para a meta, lembrando que a meta lá é 2%. Então, o caminho para a meta lá é bastante longo, ele não vai estar claro ainda em 2023, então é muito possível que a gente tenha essa taxa de 5,25, pelo menos aí até o final do ano. Maravilha. Perfeito. Obrigada mesmo, Rafaela Vitória, pela tua contribuição aqui conosco, pela tua participação aqui, sempre muito bem-vinda na BMC News. Contamos com você sempre por aqui. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, e até a próxima.